Olá, senhores, mais um vídeo sobre os mensageiros do amanhecer, é o vídeo 23. O título é a fusão multidimensional, porque é a continuação do sétimo vídeo. Bom, antes é que uma pessoa aí no comentário do vídeo anterior, José Márcio, acho que eu li isso direitinho, né? Porque é uma letra muito pequenininha. Acho que José Márcio e tal. Ele pediu para eu falar sobre o lado oculto da Lua. Olha, José, o lado oculto da Lua é muito polêmico. Tenho tanta... vamos dizer, nas minhas pesquisas e no estudo, tem muita coisa que a gente não sabe bem o que é verdade. Agora, tem uma coisa que eu acredito, né? Que seja. Bom, para começar, alguns estudos dizem que a Lua não é um satélite natural, mas sim um satélite artificial, usado pelas forças da luz, são os répteis, né? Dracos, répteis e outros. E dizem que é como se fosse um computador, que até programaram, lá na Lua programaram a mulher, aqui na Terra, ficar 9 meses para ter filho. Bom, será que isso é verdade? Porque nos animais há diferenças entre os animais. Isso aí eu não acredito muito, porque se você fizer a comparação, o gato, por exemplo, a gata é de 3 em 3 meses, outros animais é de 6 em 6 meses, outro também uma vez por ano, outros, etc, etc. Né? Então isso aí não vale muito. Então foram eles que programaram também os animais fêmeas a terem em diversos prazos, conforme a raça dos animais. É por isso que eu digo, é preciso raciocinar, é preciso fazer comparações, sabe? Porque aí a gente começa a ver que não é possível isso. Bom, outros afirmam que é um satélite natural. Nos livros de Losang Ramp, um monge lá do Tibete, né? Escreveu vários livros, eu li alguns, e lá ele falava o que hoje chamam a ex-superterra, que era um planeta que existia aqui entre entre 2 planetas aqui da galáxia, que foi destruído. Então, diz que seria a Lua, que seria um pedaço dessa superterra. Bom, lá no livro de Losang Ramp, fala com outro nome, dá outro nome, a superterra, que era maior que aqui este planeta. Quem destruiu foram os reptilianos, não destruíram a superfície, destruíram o planeta todo. Que o que acontece com os reptilianos invasores é que quando o governo que existe no planeta não concorda com o que eles querem que se faça, ou descobrem que são eles que estão mandando e a coisa está ficando muito feia para o lado deles, eles aí acabam com o planeta, ou com a superfície, como aconteceu em Marte, né? Destruíram a superfície de Marte, não o planeta, mas a superfície.
Bom, voltando à Lua. Deixa eu ver que eu me lembro mais da Lua. Bom, sobre o lado oculto da Lua, nas minhas pesquisas durante esses anos todos, eu vi que diziam que lá tem bases secretas. Isso foi confirmado, isso eu acredito, foi confirmado pelo Corey Goode, que trabalhou em várias, como é que se chama? Não é sociedade, negócio do governo secreto, como é que chama? Grupo, né? Vários grupos de governo secreto lá dos Estados Unidos, que também, esses grupos secretos dos Estados Unidos, está ligado a outros países, de outras raças. Bom, e ele disse que lá tem bases de extraterrestres com seres do governo, militares e outros cientistas daqui da Terra. Que muitos cientistas são raptados aqui, desaparecem, são levados para lá, são obrigados a trabalhar lá. Isso também acontece em Marte. Levam pessoas, raptam pessoas e ficam lá trabalhando. Outras são convencidas, naquela época do tsunami, convenceram algumas pessoas lá que a Terra tinha sido destruída e tinham que ir para Marte. Aí foram lá e o Corey Goode viu que eles vivem em umas celas muito pequenininhas só para dormir. É aquela caminhada ali, acabou de trabalhar, deita, dorme, acorda, vai tomar, né, o café, lá não sei onde, trabalha. São escravos. Na Lua fazem experiências, tem laboratórios. E, segundo, agora eu não lembro se foi o Corey Goode que disse ou se foi as minhas pesquisas, né? De várias, na internet, alguma leitura também, eu não lembro. É que lá nessa parte oculta da Lua tem, vamos dizer, construções com vários seres de vários planetas. Por exemplo, pode ter arturianos, reptilianos, pleiadianos, draconianos, insectoides, aldebarenses, de Aldebaran, Órion, bom, etc. Agora de Órion me lembrei outra informação que eu vi numa pesquisa dizendo que os de Órion, os reptilianos de Órion, porque Órion tem uma parte que ela é habitada, né, por reptilianos, porque eles invadiram e ficaram lá. Que eles trouxeram a Lua lá não sei de onde e as trouxeram para cá. Bom, então se trouxeram, seria artificial mesmo, trouxeram para cá. Porque esses seres reptilianos e draconianos possivelmente nem foram os reptilianos. Se isso for verdade, seriam os draconianos, que têm um poder imenso mental, né? Também, que eles são muito antigos, muito velhos para melhor entendimento. Tem bilhões, trilhões de anos, desenvolveram poder da mente. E eles podem fazer isso, porque eles também podem até aqui fazer um tsunami, deslocar placas tectônicas, mudar o planeta de posição. Eles têm como fazer isso com a mente. Então tem também essa coisa. Mas o que eu acredito mais é nisso, nas bases secretas. E essas bases secretas não tem só extraterrestres.
Tem base secreta junto com os humanos aqui da Terra, que são cientistas, são militares para tomar conta, né? Também, para tomar conta de lá. E talvez seja por isso que a NASA está proibida de pousar na Lua. Vocês vejam que coisa estranha. Essa nave que foi agora, nós estamos em 2026, então os Estados Unidos mandou uma nave lá, um foguete, né? Foguete, não é nave, é um foguete, com 4 tripulantes, uma mulher e 3 homens, né? Acho que foram 4, me parece, né? Eu vejo assim as notícias, mas não fico ali, sabe, olhando muito, já entendi o que aconteceu, então pronto, deixa para lá. Coisa estranha, ficar 40 minutos sem que o povo soubesse algo, mas naturalmente que haveria nesses 40 minutos estaria transmitindo para a NASA. Por quê? Será que eles não pousaram lá? Será que a gente ia conseguir ver as bases secretas, as construções? O que eles iam dizer se a gente visse as construções? Porque, naturalmente, esse dispositivo devia ter luz para iluminar a parte escura da Terra. Porque, então, o que eles foram fazer lá se não iam ver nada? Naturalmente, eles levaram holofotes para... E então nós ficamos sem saber nada de nada. Então é isso que eu sei. E eu acredito nas bases secretas, porque foi o Corey Goode. Nunca mais vi nenhum vídeo dele. Eu acho que ele agora não faz mais, ou tiraram da internet, porque eu não consegui ver mais vídeos dele. Ele se arriscou a botar as verdades, ele contou muitas verdades, né, na internet. E é isso que eu acredito, tá? Então é isso que eu sei. O resto, o que é verdade, o que não é verdade. Ora, senhores, antes da Segunda Guerra Mundial, já tinha avistamentos de naves. Já ia naves lá para a Lua e voltava, para Marte e voltava. Naqueles locais onde havia aglomeração, de muita destruição, com bombas da guerra, tem fotos antigas que aparece nave. Aí o pessoal começa a dizer, não veio de lá, veio daqui. Sim, aqui também tem bases secretas onde tem extraterrestres. Ou daqui ou de lá, tem naves. E se tem naves no subsolo, nas bases secretas, essas naves podem ir à Lua. Podem ir a Marte. Ora, vocês pensam que elas ficam só aqui? É a base, elas vêm e entram lá, ou por grutas, entram através de grutas, né, de passagens, de cavernas, tipo caverna, ou entram através do mar, né, atravessando a parte sólida do mar, para ir para a parte que é, porque essas naves, elas são de uma matéria sutil, de uma matéria, da mesma matéria que a gente é feita, o nosso espírito. O espírito atravessa paredes. Eles também. Agora, existem naves que não são assim, existem naves metálicas, de metal. Aí são só daqui, realmente que elas devem ser de metal, não sei se elas... a possibilidade é que só sejam daqui, né? Mas existem essas outras naves que são comandadas pela mente dos tripulantes. Deixa eu ver o que mais que eu tenho a dizer sobre isso. Ah, sim, tem. Eu acho que eu já relatei num dos meus vídeos aí do canal, mas vou relatar, como já estamos falando da Lua. O que eu vi um dia aconteceu também aqui em casa, no meu quarto, quando eu estava deitado. Então vamos lá. Imaginem uma coisa assim, meio arredondada, gelatinosa.
E que faz isso? Gelatinosa, imaginem. Não sei explicar de outra maneira. Muito bem. Isso eu vi, que fiquei cheia de medo aqui em casa. E depois de uns anos, devido ao estudo, né? Aí é que eu disse, era um portal. Abriu o portal, graças a Deus que abriu até abriu perto da janela. E se tivesse aberto aqui, era capaz de me sugar, né? Nossa, escapei, né? Então, ali se abriu um portal. Ou entraram seres invisíveis ou saíram seres invisíveis. Muito bem. Bom, eu tinha muito hábito de ir à noitinha por volta de 7 horas da noite. 8 horas da noite. Assim, 7, 7 e meia, 8 horas. Porque aqui o prédio onde eu moro tem um pequeno quintal nos fundos. É lá onde tem os gatinhos que eu trato dos gatinhos. Então eu tinha esse hábito de chegar lá, ficar olhando. Só dava para ver umas 4, 5 estrelas. De vez em quando eu pensava que era estrela e não era. Aí ela começava andando. E outras vezes de uma estrela maior eu via estrelinhas azuis muito pequenininhas fazer isso e mais de uma eram navezinhas pequenas que iam por aí. E aí eu, sempre que eu podia, eu estava afim, eu ia fazer essa vigília, né? Vigília extraterrestre. E ali eu também vi naves também passar. Muito bem. Eu ficava olhando muito para a Lua, porque é um determinado época do ano que dá para ver a Lua ali no... É um pedacinho de céu pequeno, porque tem prédio de um lado que tapa, né, as constelações que dava para ver antigamente, tem outro prédio aqui do lado, tem um prédio lá distante, mas é distante. Então, como ele é distante, dá para ver aquele pedaço de céu, ainda dá para ver. E eu estou olhando para a Lua. Estou lá olhando e pensando nos meus estudos, nas descobertas e tal. Daqui a pouco eu vejo isso. Imaginem um negócio assim, ó. Um movimento assim. E ali o que é que deu a impressão? Que foi a Lua que fez isso. Quando eu vi isso, eu vi a Lua fazer este movimento. Isso aconteceu por 2 vezes, né? Depois passou muito tempo eu ia lá, mas não acontecia nada. Bom, estou lá sentada, passou meses ou um ano, não lembro. Aí, olho para cá, olho para os gatinhos, brinco, olho de novo, tá vendo? Eu fico lá parada todo dia. Aí, de repente, acontece a mesma coisa. Nossa! Então não foi minha impressão daquela vez, ou aconteceu de novo. E é isso, então, que eu tenho a dizer. A Lua, né? Eu acho que o lado escuro da Lua, ela não roda, né? É possível até que ela seja artificial, porque ela não roda, pode ser que ela, né, seja... A gente vê ela redonda, não sei. Eu acho que ela não gira, né? Se ela não gira... não, mas por isso não, porque a China, né? Quando tem sol aqui, lá é escuro. Deve ser a mesma coisa. Pode ser que a Lua também gire. Eu não sei se a Lua gira. Quer dizer, quando tem sol, pode ser que quando o sol mude de posição, né? Mas eles falam sempre, o lado escuro da Lua, sempre falam isso. Então é porque aquele lado é sempre escuro, né? Escuro porque o sol não bate lá, né? Deve ser isso. Bom, é só isso da Lua, não sei mais nada. E eu vou iniciar o estudo novamente dos mensageiros, né? Vamos ver se fala... Eu já li os mensageiros há muitos anos atrás, inclusive no meu canal eu tinha colocado, né, os mensageiros, mas não lembro, né? Também não lembro, muita coisa. Eu não sei se eles falam na Lua, mas eu tenho a impressão que os mensageiros
falam na Lua. Vamos ver. Com o tempo, vamos lá, né? Chegamos lá, então. Bom, então, é a continuação do capítulo 7, fusão multidimensional. Vou chegar para lá, vai ficar mais perto. Peraí. Fica melhor. Quem são estes seres multidimensionais? Muitas vezes vocês foram induzidos a acreditar que existem outras porções de vocês, mesmo que estão muito mais unidas e sabem muito mais do que vocês. De certa forma, isto foi e ainda é verdade. Isto é verdade. Contudo, vão descobrir que, sendo os portadores de suas almas, começarão a ativar dados arquivados dentro do corpo que contém a história integral de vossas existências. Que nós temos tudo que fazemos, e desde o início da Terra, tudo está dentro de nós, tá? Por isso que nós somos a biblioteca viva. E a Terra também é a biblioteca viva. Como saber quando estes outros aspectos do ser começarão a se manifestar? Pode ser de forma muito sutil ou de forma violenta, como se levassem uma pancada na cabeça. Depende, simplesmente, de cada um. Podem estar sentados num belo dia e, de repente, num piscar de olhos, se encontrarem num lugar diferente. Isto é como levar uma pancada na cabeça. De forma mais sutil, podem estar andando na rua, olhando uma vitrine, quando de repente um manequim, um desenho ou uma palavra disparada algo dentro de vocês. Por um momento dão uma guinada e captam a imagem clara de uma identidade simultânea, existindo ao mesmo tempo que vocês. Começarão a descobrir aspectos de si mesmos que existem, não fisicamente, ou partes de vocês que são criaturas trabalhando no espaço, seres extraterrestres de verdade. A alma vai despertar. Ela conhecerá cada aspecto de si mesma, e cada aspecto seu compreenderá tudo a respeito de si, instantaneamente. Tornar-se-ão conscientes de todas as realidades de uma só vez, ao aprenderem como entrar no ritmo vibracional da quarta dimensão. Desenvolverão esta capacidade equilibrando primeiro 3 ou 4 realidades, depois 5 ou 6, e assim por diante. Despertarão as faculdades do Criador primordial, e cada um se tornará o seu próprio Criador primordial. O objetivo do Criador primordial, ao criar este universo e todos os outros, era desenvolver-se a ponto de possuir tantos canais de dados multidimensionais abertos que ele, cuja consciência está em todas as coisas, estaria consciente de si em todos os eventos que envolvessem cada uma destas coisas e conseguiria computar tudo isso sem enlouquecer. Vocês estão desenvolvendo esta faculdade. Basicamente, a parte que estão atravessando agora é a mais árdua, porque estão duvidando e questionando se tudo isto é realmente verdade. O corpo diz uma coisa, a mente diz outra.
O corpo diz uma coisa e a sociedade diz outra. O conhecimento está crescendo e trata-se do conhecimento daquilo que está despertando dentro de vocês. Precisam estar empenhados o tempo todo. Quando começarem a vivenciar estas habilidades, estes dons, precisam aprender a trabalhá-los. Comecem sabendo que possuem orientação divina e que todos os acontecimentos atraídos para vocês os levam ao crescimento. Não importa a revolução que pareçam produzir em suas vidas. E principalmente, estes eventos tornarão vocês mais ricos. A situação atual pode ser comparada a alguém descarregando barris cheios de ouro no vosso quintal e vocês dizerem: droga, o ouro está estragando a grama. Vocês podem achar que o gramado não está tão bonito quanto era por causa do ouro. Aprendam a participar de qualquer experiência que vivencie, participem plenamente do vosso corpo físico, desfrutem dele, tenham bons momentos com ele, aprendam e simultaneamente observem suas experiências, o efeito que estas experiências provocam nas outras pessoas e em vocês mesmos, e os resultados que obtêm de cada uma delas. E assim, sempre que algo de natureza extraordinária ocorrer, poderão dizer para si mesmos: uau, outra vez, o que é que eu posso aprender com isto? Quando não estiverem tendo estas experiências, imaginem-se assumindo o controle de suas vidas, agindo como se pudessem comandar ou alterar uma destas experiências a próxima vez que elas surgirem. Vocês conseguem fazê-lo da mesma forma como aprenderam a despertar no meio de um pesadelo e a ordenar que não seriam raptados pelo bicho-papão, ou a trazer o sino, tocar bem na hora em que iam ganhar um 0. Como indivíduos, como espécie, deve cultivar essa credibilidade ou intenção em todas as experiências da vida. Uma convergência de seus eus está prestes a ocorrer neste planeta. Os eus que vão encontrar estão chegando de todos os confins do universo. Os eus porque já tivemos várias vidas, aqui e noutros planetas, porque somos multidimensionais. Vivemos ao mesmo tempo em vários lugares. Uma convergência de seus eus está prestes a ocorrer neste planeta. Os eus que vão encontrar estão chegando de todos os confins do universo. Existem eus que a simples lembrança petrifica, e eus que a simples visão poderia matá-los de um ataque cardíaco. Estes eus são vocês. Por exemplo, se a pessoa vê quem foi na outra vida, que foi um guerreiro que matava pra caramba pessoas, você vai... Nossa, o que você vai sentir, né? Vai ser horrível. Outro vê que um dos eus dele, ele assassinou, envenenou um parente. Por isso que a espiritualidade, ela diz que às vezes é melhor a gente não saber sobre as vidas passadas, porque é um choque, né? Continuando a leitura. A Terra está passando por uma iniciação. Vocês passarão por uma iniciação porque fazem parte da Terra e não podem separar-se deste sistema. A Terra está se transformando e pretende agir como um dominó para o seu sistema solar. Pretende fundir múltiplos mundos em um.
pretende estar ancorado o suficiente para permitir que todos esses mundos existam e para traduzir a experiência. A Terra está pronta para isso. E, claro, todos vocês também devem estar. O mundo 3D, tridimensional, que é este, né? Está fadado a uma colisão de dimensões. Não uma colisão de mundos, mas uma colisão de dimensões. O que eu entendo? Colisão, união de dimensões. Colidir uma com a outra, né? Muitas dimensões irão chocar-se. Algumas destas dimensões podem parecer pavorosas, aterrorizadoras. Então, aqui eles estão falando das dimensões das trevas, das dimensões que tem o cemitério, abaixo do cemitério, dimensões que tem abaixo dos vulcões, dimensões que tem dentro do mar, todas elas negativas. E por aí afora, né? E dimensões que não são negativas, mas que quando os espíritos que são autorizados a atravessar para ir lá no núcleo da Terra, as dimensões do núcleo da Terra também, eles encontram outros tipos de seres que vivem dentro da Terra, mesmo dentro da Terra, nas profundezas da Terra. São seres diferentes do que a gente e vivem ali tranquilamente suas vidas naturalmente, não é trevas, vivem. Médios já viram quando atravessaram com o veículo aeróbios, que muita gente confunde com nave também, nave extraterrestre. O aeróbios é um tipo ônibusinho, compridinho, que ele atravessa as camadas da Terra e vai lá no núcleo da Terra, vai lá onde os magos negros guardam os espíritos que viraram ovoides. Ovoides é a semente, porque antes de sermos animais, vegetais, humanos, etc., aves, etc., nós fomos essa semente. E Deus está lá dentro, né? Ele está lá dentro, só que está adormecido, porque quem vira o ovoide, Deus fica adormecido, porque o ovoide é um ser negativo, né? Espíritos podem se autotransformar em ovoides, ou os magos negros fazem isso de maldade, ou porque os seres não querem obedecer a eles, eles fazem isso. Outros fazem por maldade. No cemitério acontece muito isso. No cemitério tem o chefão. Então, ele vai e invade o lugar de outro chefão. Ele quer aquele trono do outro chefão. Eles têm um trono, que é o trono do outro chefão. Aí ameaça. Se você não deixa, você vai ser meu escravo, você vai ficar tomando a conta, mas o trono agora é meu. Ele não aceita. Então, esse ser trevoso, chefão, que também é chefão, ele tem a mente mais poderosa do outro, então ele ameaça que vai colocá-lo como um ovoide. Ele não acredita, que ele acha que tem poder, e o invasor o coloca como ovoide e o escraviza, e ele vai ficar sofrendo como ovoide, né? Ou ele pode também ameaçar, caso ele não dê de boa vontade o trono para o invasor ameaça em transformá-lo numa serpente negra.
ou numa pantera negra, ou num cachorro feroz negro. Ele não acredita e ele faz isso. E depois escraviza e o coloca essa serpente negra junto com outras serpentes negras e que tem a chefa também da serpente. Então essas serpentes, por exemplo, elas são escravas desse ser, né? É uma hierarquia, né? Desse ser que é poderoso com a mente. Tem aquele aglomerado que obedecem à chefa. Então é assim, o aglomerado de serpentes obedece à chefa serpente. E a chefa serpente obedece ao ser trevoso, que toma conta, né? Ele pode ter a forma também de um animal, de uma serpente, ou ele pode ter só a forma de um esqueleto. Mas a mente dele é poderosa. Parece até ficção, né? Então agora eu estou lendo o não sei o que, das 7 portais do meu Deus, memória, do Rubens Saraceni. Estou lendo um outro livro, e o que se passa. Eu estou com 2 livros, psicografados, canalizados. Aí acho que tem uns que é canalizado, outros psicografados. 2 livros que conta, né, relata o que acontece nas trevas. Tá? Aí eu deixei um de lado e estou vendo outro que é mais fino, com o outro é grossão. Quando é que eu vou? Eu vou demorar muito, então eu preferi agora ler o mais fino para acabar mais rápido, para começar o mais grosso. Mas é sobre isso aí. Mas olha, esses livros que eu estou lendo, nem todo mundo aguenta. Engraçado, a pessoa que leu esses livros, que eu comprei em segunda mão, né, lá no brechó. Olha, ele assinalou, riscava tudo, o que chamou a atenção a ele. Eu não faço isso, não. Fico chateada quando eu estou lendo o livro, todo assim, riscado, né? Eu não gosto de fazer isso, não. Eu anoto separado. Eu anoto certas coisas separadas. Aliás, estou até anotando lá umas coisas que depois eu vou fazer um vídeo sobre algumas coisas disso. Mas não vou fazer vídeos seguindo o livro para vocês, não. Porque isso aí é muito ruim, muito ruim. Falar de alguma coisa, né? Muito ruim mesmo. Mas acreditem, nós temos poder, mas só alguns conseguem ter muito poder. Tem que ter disciplina para desenvolver também esse poder. E o poder do amor. Quando você desenvolve o amor, você passa a ter poder, que é o caso de Jesus Cristo. Ele desenvolveu o amor incondicional e ele é poderoso. Ele pode acabar com um ser desses das trevas. Mas a gente tem que entender que há necessidade, é necessário ter esses seres das trevas para fazer o karma das pessoas, certo? A pessoa era muito ruim, então ela vai sofrer lá com esses magos negros e reptilianos lá na luz. Por exemplo, o meu tio que me criou estava dentro de uma caverna, que é um lugar kármico, né? Pior que aqui a Terra, pior que essa dimensão. Ele estava lá, acorrentado, com correntes, e o dono desse umbral, vamos dizer assim, reptiliano, quer dizer, ali os reptilianos é que comandam. E eles disseram aos amparadores, que eu pedi para resgatar, né? Disseram aos amparadores, que eles perguntaram por que ele está acorrentado. Porque meu tio tentou
fugir diversas vezes. Mas ele tem que ficar lá, porque ele tem que pagar aquilo que ele fez. E eu não, com aquelas coisas todas, com aquelas conversas, eu não tenho certeza se ele foi resgatado. Mas se não foi, ele me criou e tudo, mas ele mereceu. Ele mereceu porque fez coisas ruins, né? Tinha um lado bom também, mas é o tal negócio. Cadê o equilíbrio? O lado da sombra dele, o lado ruim dele, ficou assim. E o lado bom, que também ele tinha um lado bom, sim, tinha, ficou aqui embaixo. Por isso que eu falo, gosto muito de falar no Buda. Porque o Buda veio ensinar o equilíbrio, mas não deu certo. Ninguém quis o equilíbrio. A sombra e a luz. A sombra e a luz tem que ter equilíbrio. Porque tem que existir a sombra. Para quem não está entendendo, tem que existir o lado ruim. Tá bem? Né? Se você não sentisse vontade de se defender, que seria um lado ruim, porque não, você pega no revólver e pá, porque o outro vai te matar. Você morreria. Certo? Então você tem essa coisa de se defender. Só que você vai responder, você matou uma pessoa, você não vai ficar impune. Porque na espiritualidade, matar um ser humano ou um animal, até sem motivo, né? É kármico. Tem que pagar depois, quando morrer. As pessoas maltratam os animais, pensam que não vão responder depois. Vão sim. Porque todos nós já fomos animais antes. Primeiro, o bichinho está ali vivo, que é para viver, aprender, também observar. Vai nascer de novo um gato, vai nascer de novo um gato, até que ele vai encontrar uma família amorosa e essa família vai ensinar o amor ao gato. E o gato vai ser um gato amoroso. Isso é um exemplo. Pode acontecer com qualquer outro animal. E aí ele já vai nascer um outro gato diferente, numa certa raça, que a raça desse gato é muito amoroso, que até abraça os filhotinhos feito gente. Ele passou na prova, então já vai ser encaminhado para o outro plano da vida, que é o humano. Mas antes de ele ir para o humano, ele vai ser encaminhado para o plano elemental, para depois ser um humano. Mas como um ser humano, ele vai habitar um corpo tipo símio, né? Homem das cavernas, para ir evoluindo devagarinho, ok? Bom, mais ou menos isso aí. Toda a verdade não nos é dito, tá, gente? Então, vamos dizer, vou fazer um comentário que, bem, você pode dizer, a espiritualidade mente pra gente. Sim, eu já tive até uma prova disso, tá? Sim, mas ela mente com a intenção de não nos prejudicar. Ou quando a gente não está preparado para saber certas coisas. E eles veem futuro. Então, se a gente disser isso, aquilo, ele vai fazer isso e aquilo outro. Então é melhor não falar. Vamos dizer que por agora é assim, assado, assado. Entenderam? Então não fiquem magoados se de repente vocês descobrirem que a espiritualidade ou que os extraterrestres mentiram para a gente. Porque os próprios pleiadianos dizem o seguinte: vocês não são obrigados a acreditar em tudo que nós dizemos. Então, para um bom entendedor, meia palavra basta. Algumas coisas eles estão omitindo e outras coisas eles estão falando de uma maneira para a gente entender, mas não é bem aquilo. Certo? Então vamos lá. Vamos para a leitura.
O mundo 3D, tridimensional, está fadado a uma colisão de dimensões. Não uma colisão de mundos, mas uma colisão de dimensões. Muitas dimensões irão chocar-se. Algumas destas dimensões podem parecer pavorosas, aterrorizadoras. O teste, a iniciação. E iniciação significa sempre atuar em outra realidade para conquistá-la e transmutá-la. Será defrontar-se com estas energias e entidades aparentemente de um horror total, viu? Que eu falei, né? E compreender que elas vieram fundir-se com vocês, porque são vocês. Elas fazem parte do ser multidimensional que vocês são, por exemplo. Descobriu que você está trabalhando lá como um reptiliano e agora vem fundir-se a você. Entrar dentro de você, fundir e acabou. Ser unido com a pessoa que você é agora. Tudo bem. Não vai fazer mal nenhum. Eu depois vou dar o exemplo do médium Pedro Augusto. No final. Tá, vou dar um exemplo. Peraí. Não. O teste... Estas entidades, aparentemente de um horror total, compreender que elas vieram fundir-se com vocês, porque são vocês. Elas fazem parte do ser multidimensional que vocês são. E vocês são os portadores da alma. Vocês são luz. As trevas virão à luz. As trevas virão à luz. Sejam muito claros quando lidarem com estas coisas. Se estiverem hesitantes sobre algo, não façam. Sejam claros. Num desses livros, eles dizem, a luz, vamos dizer assim, não lembro bem a frase, mas a luz precisa das trevas e as trevas precisam da luz. Aí, entenderam? Bem, quanto a fundir-se, vamos lá. O médium do canal EPA, Pedro Augusto, ele teve várias vidas aqui. Mas ele é um ser muito antigo. Ele foi um Anunnaki. Ele foi o Enki. Enki, irmão de Enlil. Lá naquela época aqui, quando a Terra era mais primitiva, e eles mudaram o DNA lá dos humanos e tal, os humanos, gene deles com gene do macaquinho. Bom, ele foi Enki, ele foi, eu não sei se ele foi o Davi ou o Sansão, ele foi um dos dois, acho que foi o Davi. Eu sei que ele foi, não me lembro de tudo, ele foi também que escreveu o Evangelho. Quem escreveu o Evangelho? Vamos lá na memória. Tá ruim mesmo essa memória. Eu trouxe o... Caramba, não consigo. Quem escreveu o livro dos médios foi o mesmo autor do livro Evangelho, que foi lá na França, né? Ele era francês. E ele era o Enki. Ele foi um dos personagens do tempo de Cristo, da Bíblia, né? E não consigo lembrar, mas que coisa esquisita. Então, o que acontece com... Talvez não seja bom falar, então, que ele foi também isso, né? Porque agora veio a lembrança da outra vida dele. Ele viveu no Egito, ele foi o Akhenaton. Então, o que acontece com ele?
ele, às vezes, ele mesmo, médium, ele é médium, ele fala como se ele fosse o Akhenaton. Ele já veio falar, ele fala como como a verdadeira origem dele, do planeta de onde ele é, e o nome dele é o Iradendonai, qualquer coisa parecida, não é bem isso não, mas é parecido. Redendonai, veio lá do planeta onde está Jesus. Então, os eus estão dentro dele. Ele já somatizou tudo dentro dele. E as pessoas que não têm, vamos dizer, conhecimento, aí vem ele assim, no outro vídeo vê ele como outro personagem, depois, aí fica, e nem acreditam. Mas é isso, são os vários eus, as várias vidas. Poxa, eu tô com a fisionomia dele, do negócio do Evangelho, e não consigo lembrar o nome. Impressionante. Que coisa. E é isso então. Eu vou ficar por aqui. Que assim os vídeos também não ficam muito grandes, dá para vocês estudar melhor. Eu não forço muito as minhas cordas vocais que já, para fazer tratamento, existe o tratamento, mas é caro pra caramba, não dá não. Você tem que ir lá 3 vezes, ou 1 vez por semana, sei lá, e cada vez que você vai, tem que dar pagar a aula, e as aulas são caríssimas. Não dá. Então, é porque eu nem trago mais água, mas é preciso, quando você fala muito, beber um pouquinho de água, sabe? Eu, como não fiz isso através de anos, agora tem as consequências, né? Aí quase que eu lembrei agora. Peraí. Lembrei. Kardec. O Pedro Augusto foi também Kardec, que psicografou o Evangelho, o livro dos médiuns, o livro O Céu e o Inferno, livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e dos espíritos que vocês deveriam ler, tá? Muito, muito bom. Vocês deveriam ler. Que aí é o primário, para depois ler os livros do Rubens Saraceni, para entender bem. Bom, então eu vou ficar por aqui. Paz e luz a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.